Diego de Quixadá, Ceará. Você disse que o melhor para o ser humano era não usar do livre-arbítrio e sim deixar ser guiado pelo destino, apenas pedir que Deus o guie, o ilumine. Com isso, me indaguei. Agindo dessa forma, depende do ser humano conseguir a evolução espiritual ou depende apenas da vontade de Deus? E não usufruir do livre-arbítrio não seria, de certa forma, negar a própria vida? Sérgio Goulart, de Apucarana, Paraná. Se o futuro já existe, onde está o livre-arbítrio? Não, ninguém se abstém do livre-arbítrio. Eu não disse isso. Todos têm, queiram ou não, desfrutam sim, têm, possuem o livre-arbítrio. Só que os que conseguem vislumbrar o mecanismo da lei divina é perfeito. Então, se alguém toma consciência de Deus e da lei perfeita que Ele criou, então desfruta do livre-arbítrio serenamente, mas não sendo através do livre-arbítrio um violador da lei. Entende? Tu tens o livre-arbítrio, tu podes te tornar um glutão, deformar teu abdômen com tecidos excessivos, de carne, de graxa, enquanto eu não lembro o nome científico daquele, como é que é? Adiposa, também. Então, tu podes, aí é onde que tu pode decidir, se tu queres usar o livre-arbítrio contra ti ou a favor. Se tu usar a favor, tu vais usar andar serenamente, viver serenamente na terra, porque o livre-arbítrio é uma questão de consciência. Querendo ou não, todos têm. É a mesma coisa que tu ter, o ar que tu respira, tu também tens. Agora depende como tu usas. O alimento, a água. Sabiam que a água mata? Se alguém tomar mais água do que é necessário, morre. Então, tudo que é excesso faz mal. E tudo que faz mal pode conduzir a desgraça, a dor, enfim, a vulnerabilidade. Então, vamos lá. Não é questão de dizer que alguém vai descartar do livre-arbítrio. Façamos de conta que alguém me faz essa pergunta em relação a bens materiais. Então, tu me pergunta, por exemplo, se dissesse que era melhor ninguém ter bens materiais, porque há 2000 anos eu falei, aí tem muita gente que confundiu que eu era, porque quando eu digo que eu não possuo bens materiais, não é que eu sou contra, é que na minha condição não permite. Mas eu peço ao Pai sempre que abençoe sobejamente os beneméritos, os meus seguidores, para que eles sejam bem abastecidos. Então não quer dizer que daí eles são as colunas do templo de meu Deus e fazem a provedoria inspirada pelo Pai da casa do Senhor. Então note bem, não é que eu sou contra, é que no meu caso, especificamente no meu caso, eu não posso, digamos assim, mas não que eu sou contra. E assim é o livre-arbítrio. Eu não uso o livre-arbítrio porque eu obedeço ao Senhor e Ele decide o que eu faço. E os meus seguidores e os filhos do coração que moram lá, além mar inclusive, eles escutam minhas palavras e se adaptam de acordo com as possibilidades do ambiente em que vivem. Por exemplo, vou citar um outro exemplo, falando em livre-arbítrio. Todos sabem que eu sou naturista, que eu me alimento de vegetal e minha turma, meus discípulos aprenderam e amam viver uma vida natural. Mas eu tenho seguidores que não podem ser vegetarianos. Sim, eu tenho seguidores de classe social humilde que eles trabalham no lugar e onde eles trabalham são obrigados a comer no local do trabalho. E o refeitório não oferece comida vegetariana. Então,
eu compreendo isso, peço ao Pai que os inspire, ilumine, e que até ilumine os patrões a facilitar a observância, né? Logo o livre-arbítrio de novo, olhe bem. Certa feita eu tinha uma seguidora que estava num restaurante e ela disse que queria muito deixar de trabalhar no sábado para poder vir na reunião no templo lá em Curitiba, que a gente abria as portas para a reunião. Agora é uma reunião aqui via cibernética, né? Mas então naquela época, e ela pedia muito. Aí eu pedi ao Pai que ela conseguisse uma bênção e arranjar um emprego para trabalhar só durante a semana. Ela era caixa de um restaurante. Então ela conseguiu e exerce o livre-arbítrio dela, entende? Tem um australiano, Paul Anthony, ele pedia aqui que ele queria arranjar um emprego que ele não precisasse trabalhar no sábado para participar da hora da bênção, que é o dia que eu venho ao público pedir a bênção, naquele tempo era só no sábado. Então eu pedi ao Pai, ele pediu, eu pedi também. Primeiro pediu um emprego, arranjou, mas daí era trabalhar no sábado. Aí pedi ao Pai que que abreviasse esse tempo de espera dele, que lhe facultasse poder assistir a bênção no sábado. Mas sempre digo que seja feito segundo a tua vontade, ó Pai Santo, e não minha vontade. Aí ele foi trabalhar numa mina, quando ele arranjou um emprego, foi trabalhar numa mina. E ele, quando mandou a mensagem para mim, eu fiquei muito tocado com a firmeza, com a fé dele. Ele foi trabalhar numa mina e a mina caiu sobre ele. Ele ficou lá embaixo, soterrado, foi assim? Ele sofreu um acidente. Hã? Sofreu um acidente. Na mina? É. Tá. E daí, lá, na hora da agonia, até que viesse alguém socorrê-lo, ele pensou no Senhor. E disse através da minha discípula, assessoria, que a única coisa que via era o meu rosto. E depois, quando ele estava no hospital, se recuperando, ele pedia, e excepcionalmente para ele, eu pedi ao Pai que o abençoasse. Ele sarou e hoje ele é benemérito e não trabalha no sábado, porque por conta desse acidente se aposentou. Então logo, Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas. A voz do povo diz, o futuro a Deus pertence. Sim, porque Ele sim sabe tudo. Agora eu vou explicar como é que fica o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe também, e o futuro já existe. Só que o livre-arbítrio existe como uma espécie de alternativa para aqueles que querem alimentar a soberba e dizer, olha, eu sou, eu posso, eu faço o que eu quero, eu vou aonde quero. Para esse, o livre-arbítrio é o brilho do ego. Agora, quando se transcende, quando se vai um pouquinho mais além e conscientiza-se, quando a gente toma consciência do mecanismo da lei divina, aí compreende-se que tu podes sim, façamos de conta que teu destino, falando destino, seria ir daqui até Paris, pronto. Teu destino é ir daqui a Paris, ou a Berlim, vamos de Paris. Então, se eu falar Rio de Janeiro é muito perto, né? Então eu falo Paris. Aí então teu destino é ir para Paris, façamos de conta que está previsto já no teu destino, que tu vai terminar os teus dias lá em Paris, e tu nasceu aqui. Aí tu diz, eu vou para Paris, eu isso, eu aquilo, só que aí tu tens direito sim de escolher como é que tu vais. E ainda assim o teu direito é mais ou menos, né? Que tu pode às vezes ir de navio,
podes ir de avião e ainda podes, se tens que chegar lá em Paris, o navio pode afundar, o avião pode cair e tu és sobrevivente, porque tu tens que ir lá. Então aí é o destino, ó, é o destino, tu tens que ir para Paris. Então agora indo a nado, dificilmente tu chega, então é melhor nem escolher, em que pese que se o teu destino fosse ir a Paris, mesmo indo a nado tu ia ser recolhido por um veleiro, por alguém que ia te levar para Paris, entende? Se o teu destino fosse esse. Assim, então o destino existe sim, e o livre-arbítrio também, só que ele é um viés metafórico, o livre-arbítrio, né? Ele é e não é. Então, é porque todos demandam, todos querem ter, e Deus concede a todos o livre-arbítrio. Só que como Ele é o Criador Supremo, como Ele sabe tudo, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, então Ele sabe, antes de tu decidir se vai de avião, de navio, ou até de barco à vela, Ele sabe como tu vais, quando vais e quando chegas, quanto tempo ficarás lá. Então por isso que o futuro existe, porque o Senhor do futuro, o Senhor do destino, o Senhor inclusive do livre-arbítrio, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente, Ele sabe tudo. Ah, mas então, não, Ele mantém-te. Ele te mantém, te permite manter-te na ignorância às vezes, do que te espera lá na frente. Aí quando alguém tem que ir para um lugar, não tem quem possa impedir. Não tem quem possa impedir. Mesmo que, olha, pode levar muitos tiros e ainda assim ele chega no seu destino. Certa feita deram, parece que 8 tiros num líder árabe em plena praça pública, de perto, e ele não foi atingido. Acontecem coisas assim do arco da velha. Quando uma pessoa quando a pessoa tem que seguir o seu destino, ninguém pode impedir. Eu que vim a este mundo cumprindo a minha missão por ordem do Altíssimo para fazer a vontade do Altíssimo. Sofri mais de 20 acidentes de automóvel. Aí então por que Cristo sofreu acidente? Se fosse Cristo, justamente Ele permitiu que eu sofresse acidente de automóvel, até de dentro da água, cair dentro do rio e sair lá, porque eu tinha que ter essa certeza que não posso partir nem que eu quisesse daqui da terra sem cumprir a missão que Ele me confiou. Acidente de automóvel, já quando eu estava no ventre da minha genitora, ela caiu de uma ponte e o marido dela me disse que nunca se sentiu tão forte como naquele dia, dando largas braçadas para tirar ela de dentro da água, porque ela está com 7 meses de gestação. Ele me falou isso antes de partir. Ele disse, olha, ele que da minha família biológica foi o único que me reconheceu assim que eu voltei ao Brasil vestido de túnica, ele se ajoelhava e pedia bênção e dizia para os parentes céticos, Nosso Senhor chegou, ele que me carregou no colo, ele dizia isso. Entende? Ele que foi expulso do Hospital Santa Isabel, em Blumenau, porque na hora que quiseram dar extrema unção para ele, ele disse, não, eu não como mais isto. Cristo está de carne e osso na terra. Tem todos a minha paz. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, até sempre. henricristo.tv, inscrevam-se lá. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2.
Henri Cristo, todo olho o verá. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, em ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A voz de Henri é como o som de muitas águas. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir Cristo. Henri é tão puro, só me faz feliz. Ele é o mestre, você aprende. Não seja nécio, ouça o que ele diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Henri Cristo, todo olho verá.